Oi, gente, tudo bem? Mais um domingo, eu aqui de novo para conversar com vocês um pouquinho. Hoje eu resolvi falar sobre o amor, né? O amor que é a coisa mais linda que pode ter. E para começar, eu quero lembrar vocês de uma frase muito pequenininha que tem e que tem um grande significado. A frase é: Deus é amor. Sim, ele é amor, né? E isso a gente ouve o tempo todo, a gente sabe, mas às vezes a gente não estuda em cima disso, né? Tá, Deus é amor, mas e daí? Onde é que a gente encontra Deus? Em todas as situações que tiver amor, Deus está lá. Em qualquer situação de uma mãe que abraça um filho, alguém que faz uma boa ação para outra pessoa com amor. O amor está em todas essas situações e em todas elas, então Deus está ali e se agrada muito de tudo isso. A gente sabe que o mundo hoje não tá, né, com as pessoas não estão assim demonstrando muito amor, as situações estão mais complicadas e tal. Mas assim, Deus se agrada muito quando a gente demonstra amor pelas pessoas de qualquer forma, né? Seja ajudando, seja dando um abraço, seja com uma palavra, né? Principalmente, que vai ser esse o foco que eu vou falar para vocês. Tanto é que ele mandou, né? Amai-vos uns aos outros, né? E como é difícil às vezes amar as pessoas, às vezes sem conhecer, ou enfim, né? O sentido de amar ali, Deus fala no sentido de respeitar a pessoa, né? Ser uma pessoa boa, né? Aqui tem uma passagenzinha, já que eu separei, sobre essa frase que eu disse, né? Que Deus é amor. Ela está em 1 João, capítulo 4, verso 16. E diz assim: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, quando a gente ressalta o amor e age com amor com as pessoas, é Deus que está na gente e a gente que está com Ele. Então, quem é do bem, quem age com amor é porque tem Deus no coração, tem o amor no coração. E uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo, e eu queria dividir isso aqui com vocês, é o poder que o amor tem com as palavras, tá? Palavras de amor, né? Às vezes é meio difícil, diante de alguma situação, tu conseguir dar uma palavra de amor, porque é normal da gente reagir com o mesmo sentimento que a pessoa te fala. Por exemplo, alguém te fala alguma coisa com ódio, tu vai responder com ódio. Se a pessoa te fala com deboche, tu vai responder com deboche. Se a pessoa te fala com tristeza, alguém que tá te contando uma coisa triste, tu vai responder para ela naquele tom de tristeza também. E esse é o ponto que eu quero chegar. O quanto o amor consegue agir nessas situações, se em vez de responder da mesma forma para a pessoa, você responder com amor. É difícil colocar isso em prática, mas até eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo. Estava conversando com uma determinada pessoa e ela, no assunto que nós chegamos, ela falou com relação àquilo com muito ódio no coração. E conhecendo um pouquinho da história, eu sei que aquela pessoa não deveria ter esse ódio, mas é por uma questão de mágoa, talvez, né? Um rancor que tenha guardado. E, e eu resolvi responder essa pessoa com amor. Mostrei para ela um outro lado do que ela estava vendo, com amor. Falei com amor. E não com o mesmo ódio com que ela me despejou aquela opinião dela.
O que aconteceu? Essa pessoa, ela não olhou pra mim, ela continuou olhando reto na direção que ela estava e não me respondeu nada. Porque contra o amor não existe argumento, né? Então, quando você responde com amor àquela pessoa que estava tentando plantar ódio, ela perde as armas dela. Então, essa pessoa ficou parada, não me respondeu nada. Eu, inclusive, perguntei, tu quer me falar alguma coisa? Ela disse que não. E eu dei um abraço nela. E terminamos o assunto por ali, não falei mais nada. Para minha surpresa, uns dias depois, conversando com essa pessoa, ela me disse assim: obrigado por aquele dia que tu conseguiu me entender e me acalmar. Para vocês verem o valor que tem quando tu responde uma pessoa com amor. Tu consegue desarmar todo aquele sentimento ruim que ela tem. Tu consegue mudar talvez a percepção daquela pessoa sobre aquele assunto que ela tinha tanto ódio, né? Então, o amor é isso, tu consegue falar para as pessoas, quando tu fala com amor, tu consegue uma abertura maior delas, né? Tem uma outra passagenzinha da Bíblia que fala em Mateus, capítulo 12, no verso 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E é bem isso aí, né, gente? Que nem eu disse, quem tem Deus no coração e tem amor no coração, vai ter palavras de amor para dar para as pessoas, para entregar para as pessoas. E não interessa o que tu precisa falar. Tudo que for falado com amor vai ser bem melhor recebido do que se tu falar com ódio. Eu convivi por alguns anos com a minha bisavó. E eu me lembro, ela tinha muitas pérolas, né? A gente ria muito porque ela saía assim com umas coisas. Mas uma coisa que ficou muito gravado na minha mente era de uma frase que ela dizia assim, que a gente tem que falar pelas flores. Eu já falei essa frase para algumas pessoas, algumas amigas e coisas. E se tu parar para pensar, nada mais ela quis dizer nada mais do que tu tem que falar com amor. Tu pode chamar a atenção de uma pessoa, dar um conselho, até de repente um recado sobre uma coisa ruim, né? Um feedback ruim para uma pessoa. Se tu falar com amor, se tu falar pelas flores, então, como dizia minha bisa, essa resposta vai ser muito mais recebida por essa pessoa do que seria se tu falasse com rancor ou com algum outro tipo de sentimento ruim. Então, o amor de Deus está aí, na forma com que a gente fala para as pessoas. O amor de Deus, quando ele é colocado numa situação, ele consegue transformar muito as circunstâncias que estão ali naquela situação. E é desse amor de Deus que também a gente tem que lembrar em momentos de aflição. Que a gente pensa assim, nossa, eu tô passando por isso, por aquilo, por, né, N situações, e pense no amor de Deus quando isso acontecer contigo, quando você se sentir triste ou aflita por alguma situação. Tá, mas o que isso, parece que isso não vai resolver só lembrar do amor de Deus. Gente, a gente tem que entender que Jesus, ele sabe exatamente tudo que a gente sente. Tudo. Porque se tu parar pra pensar, tudo que um ser humano pode sofrer de aflição, Jesus sofreu. Ele foi injustiçado, ele foi criticado, ele foi perseguido, ele foi xingado, duvidaram dele, ele sofreu agressões físicas, né? Ele foi crucificado, gente, que é uma das mortes mais violentas que se tem de registro na história, é a crucificação romana. É uma das piores mortes
né? E durante a morte a pessoa é humilhada, é obrigada a carregar a própria cruz. Então, se você acha que o que você está passando é menos do que o que Jesus passou, você está muito enganado. Então, assim, ó, tenha a certeza no teu coração de que Jesus sabe exatamente o que se passa aqui dentro e o que tu tá sentindo, porque ele passou por tudo isso. E ele pode te ajudar se tu buscar o amor de Deus e buscar por ele em oração, em pensamento. Jesus é aquela pessoa que tá sempre presente, né? Trazendo pra gente o amor de Deus quando a gente precisa. Ele não precisa de locais com ouro, com prata. Ele não precisa de nada disso. Se tu estiver passando por um momento de aflição e tu te sentar no cordão da calçada e chamar pelo amor dele, ele vai estar ali contigo. É até engraçado porque eu falo às vezes para minhas amigas que eu às vezes converso com Deus enquanto eu tô lavando a louça. E é verdade, eu às vezes converso com ele assim, enquanto eu tô lavando a louça, e é impressionante o quanto a presença dele, eu sinto que ele tá aqui, sabe? Eu sinto que ele está comigo, eu tenho essa certeza, eu sempre falo muito dessa certeza, né, de ser ouvida em oração. E quando a gente tem essa certeza, é muito bom, assim, poder falar tendo essa certeza de que tu tá sendo ouvida. Então, se vocês estão passando por momentos de aflições, busquem a Deus, orem para Jesus te ajudar. Ele sabe exatamente tudo o que tá passando no teu coração. E se tu te abrir para ele, ele vai poder te ajudar. Tem uma outra passagem que diz, só que eu não separei aqui, mas eu vou colocar depois ali na descrição do vídeo para vocês verem, que Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu todas as aflições que ele passou, e ele venceu por nós. E é por isso que só ele que pode ajudar a gente a passar pelas aflições que a gente está passando aqui, né? Então, assim, ó, não tem nada que você possa estar sentindo de que Jesus não sentiu. Por isso que ele é a pessoa que mais vai te compreender, se tu clamar por ele e conversar com ele sobre a tua situação. Só o fato de orar, né, conversando com Jesus, já vai te dar um alívio muito grande. E, né, isso pode te ajudar bastante a resolver, a se entender mais, a conseguir colocar, ter esse amor no coração e deixar os outros sentimentos ruins de lado, né? E começar, além de ser luz para ti mesmo, quando tu tem esse amor, tu se torna luz para ti mesmo e tu reflete isso para outras pessoas. E a coisa melhor que tem é tu poder ajudar a iluminar o caminho de alguém. É o que eu tento fazer todos os domingos aqui, né, mandando esses videozinhos para vocês, iluminar o caminho de vocês, assim como Deus está iluminando o meu, né, com todas essas descobertas que eu tenho feito e estudado e lido bastante, né, que nem eu sempre digo, eu gosto de tudo que eu estou aprendendo passar para vocês, e nada mais é do que tentar iluminar o caminho de vocês um pouquinho também. Tá bom, gente? Então, um ótimo final de domingo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e vamos lá que amanhã é segunda, uma nova semana começando. Ainda nessa confusão toda do vírus, mas em nome de Jesus isso vai acabar. A gente não tem datas, a gente não sabe, mas vai acabar. Não tem mal que dure para sempre. Tenham isso na mente de vocês. Então amanhã é segunda-feira, começamos mais uma semana e vamos lá, tá? Que bom se vocês gostaram do vídeo, que ótimo se eu conseguir agregar alguma coisa para vocês hoje também. Um beijão, até mais!